Olá e sejam novamente bem-vindos ao nosso curso de Cultura Medieval Portuguesa. Na aula de hoje, vamos abordar um tema absolutamente essencial que define toda a Idade Média: a cristianização da Europa e o seu reflexo direto em Portugal. Se a aula passada terminou com a queda de Roma e a chegada dos reinos bárbaros, esta começa com a força que os unificou, a Igreja. A cristianização foi um processo lento, iniciado no século IV com a oficialização da fé em Roma, mas que se consolidou entre os séculos VI e XI. Durante este tempo, a Igreja Católica deixou de ser apenas uma religião para se tornar a principal força de unidade cultural e espiritual da Europa. A Igreja difundiu valores, práticas e instituições que moldaram toda a sociedade medieval. Os primórdios na Lusitânia, os suevos e Braga. No caso de Portugal, este processo tem características muito próprias e começa cedo. Recordemos que, após o fim do Império Romano, a antiga Lusitânia foi ocupada pelos povos germânicos. Destacamos os suevos, que fundaram o primeiro reino bárbaro estável na Península Ibérica, com capital em Braga. Os suevos foram pioneiros na cristianização peninsular. Braga emerge como um dos centros religiosos mais importantes da Espanha. Os bispos de Braga tiveram um papel decisivo na difusão e na organização da fé cristã, e o reino suevo foi um dos primeiros a adotar o cristianismo como religião oficial. Isto mostra a precoce e profunda ligação da nossa região à Igreja. A consolidação visigótica e a invasão muçulmana. Mais tarde, os visigodos, ao dominarem toda a península, consolidaram esta herança cristã. A Igreja passou a estar intrinsecamente ligada à administração do reino. Os concílios, assembleias de bispos, não eram apenas reuniões religiosas, mas sim fóruns onde se tomavam decisões políticas cruciais, reforçando o papel da Igreja como uma instituição política e não apenas espiritual. No entanto, em 711, com a invasão muçulmana, o cristianismo sofreu um recuo significativo. Mas atenção, ele não desapareceu. Manteve-se vivo em pequenos centros de resistência do norte peninsular. A fé e a espada. A cristianização e a reconquista. É neste ponto que a história de Portugal se torna inseparável da história da Igreja. A reconquista, o processo de luta militar contra o domínio islâmico, foi, em essência, a afirmação da fé cristã. Cada conquista territorial, cada avanço para sul, era imediatamente seguido pela reorganização eclesiástica, a fundação de novas dioceses e, importantíssimo, a construção de mosteiros. A fé deu a legitimidade ideológica para a guerra e a justificação para a formação de um novo reino cristão. A cristianização não se limitou à frente de combate, ela transformou a vida cultural e social. Os centros de saber. Mosteiros como o de Santa Cruz de Coimbra e o de Alcobaça tornaram-se faróis culturais. Eram centros de espiritualidade, mas também de ensino e de produção escrita, preservando o saber clássico e difundindo o novo conhecimento cristão. A estrutura social, as três ordens. A Igreja legitimou a própria organização da sociedade medieval, que se dividia em três ordens com funções bem definidas. O clero, ou oratores. Aqueles que oravam. A nobreza, ou belatores. Os que guerreavam. O povo, ou laboratores. Aqueles que trabalhavam. Esta divisão, profundamente marcada pela visão cristã, reforçava a ideia de que a sociedade era uma ordem divina, onde cada um tinha um papel indispensável. Em conclusão, a cristianização em Portugal não foi apenas um fenômeno de crença. Foi o alicerce político e cultural do reino nascente. Ela consolidou instituições, deu legitimidade à monarquia e à hierarquia social e moldou a identidade que, mais tarde, seria levada para além-mar durante a expansão marítima. Na nossa próxima aula, vamos analisar como o feudalismo se consolidou na Península Ibérica durante esta altura, nomeadamente a sua estrutura e sociedade tripartida. E não se esqueça, deixe o seu gosto e subscreva o canal, para não perder as próximas aulas. Até lá!